Estamos casados há 18 anos. Temos filhos há 5. Quando nos conhecemos, eu não bebia, mas comecei a beber socialmente porque meu marido e todo o grupo de amigos dele bebiam álcool e eu sentia muita pressão. E eu gostava, talvez até demais às vezes, e me divertia. Com o passar dos anos, principalmente em eventos do trabalho, percebi que o álcool aumenta a minha ansiedade e, apesar de me sentir meio deslocada em muitos eventos, passei a beber álcool apenas com meu marido e amigos da família. Então decidimos ter filhos. Tentamos e, claro, parei de beber quando engravidei. Depois amamentei e tive outro bebê, e, no início deste ano, finalmente terminei a amamentação. Tentei álcool novamente algumas vezes e não gostei nem um pouco, como se minhas papilas gustativas tivessem estragado e todo o álcool tivesse um gosto horrível. Mesmo com meio copo de vinho, estou tendo enxaquecas agora, e além disso minha ansiedade dispara ao extremo, incluindo ataques de pânico. Fiz muita coisa no último meio ano em relação à minha ansiedade, focando em saúde, sono, etc. E decidi não beber nem tomar nada que altere a mente, pelo menos até ter certeza de que isso não vai afetar minha saúde mental negativamente. Além disso, agora temos filhos, e sou eu quem acorda com eles todas as manhãs. A paternidade já é difícil como é, e introduzir algo que me faz sentir pior em todos os aspectos não é uma boa ideia. Não importa o que ele beba, não julgo por isso, embora ele continue dizendo que eu julgo. Meu marido tá puto, desolado. Ele disse que estava tudo bem enquanto tinha um motivo e agora estou inventando um. Que o álcool é um fator decisivo para ele e que foi uma grande parte do nosso relacionamento. Que estou tomando uma atitude que vai arruinar nosso casamento. Ofereci encontrar outras coisas para nos conectarmos. Ele se recusa. Há alguns meses ele queria tomar um vinho. Eu também peguei um copo para fazer companhia, mas não bebi o meu, a não ser alguns goles, e ele ficou ofendido. Diz que nenhuma pessoa na vida dele recusou uma bebida com ele, exceto eu, e que ele se sente rejeitado e sozinho. Eu entendo isso, e não quero que ele se sinta sozinho. Não sou contra ele tomar uma bebida ou sair com os amigos. Gosto da companhia e fico feliz em pegar algo sem álcool quando saímos. Claro, a frequência desses eventos diminuiu drasticamente desde que tivemos filhos. Não fazemos encontros, ofereci algumas vezes e meu marido recusou, dizendo que é porque eu não bebo. Ele continua me questionando e dizendo que minha decisão é ridícula. Ele também disse que estou matando nosso relacionamento sozinha por não beber. Francamente, não tenho ideia de como seguir em frente. Ele diz que vamos nos divorciar ou que ele vai encontrar outra mulher para beber com ele. A menos que eu concorde com 2 bebidas por semana, ele diz que nosso relacionamento acabou. Eu simplesmente não entendo isso, me sentindo completamente perdida. Não acho que o álcool seja o problema aqui, mas, de acordo com meu marido, é absolutamente. Ele não é alcoólatra, que eu saiba. Entendo que se trata de conexão, e nos afastamos durante esses anos loucos de ter filhos. Eu me negligenciei para cuidar da família, e nosso relacionamento sofreu um baque. Estou muito melhor, e na verdade, arrumando tempo para tomar banho, correr, me sair melhor no trabalho, fui a um psicólogo para resolver a ansiedade e os ataques de pânico. Arrumei mais tempo para passar com meu marido. Na maioria das vezes, assistimos TV à noite e continuamos a reforma da casa à tarde. Os finais de semana são viagens com as crianças. Ele se recusa a ir a encontros comigo, dizendo que é porque eu não bebo, embora eu não importe que ele beba. Eu também sinto falta da conexão que tínhamos costumado a ter, e quero manter o casamento vivo. Também há filhos, que precisam da mãe e do pai. Parece completamente estranho para mim que a conexão que tínhamos fosse o álcool, e eu sei que não era. É culpa minha por me negligenciar completamente em nosso relacionamento nesses últimos anos, mas eu estava num lugar tão ruim sem ajuda, e eu não sei se eu seria capaz de fazer alguma coisa diferente. E agora chegou ao absurdo. Meu marido está dizendo que eu tomei uma posição de não beber e dei um ultimato a ele, o que, por sua vez, força ele a me dar um ultimato: beber ou se separar. Tentei explicar por que não bebo, mas ele não entende e diz que é um capricho meu que destrói o casamento. Como posso manter nosso casamento unido? Costumávamos ser próximos e felizes, e sinto muita falta disso. Ele nem sequer me abraça mais, e agora não quer falar comigo. Sei que ele está magoado e se sente sozinho, e quero me reconectar, mas ele está recusando minhas tentativas. É muito louco dizer isso, mas tem dias em que me sinto solteira dentro do meu próprio casamento. A gente divide o mesmo teto, os mesmos filhos, o mesmo sofá à noite, mas parece que eu tô sozinha nessa vida. Ele só fala comigo quando é necessário. Não me beija, não me abraça, e quando tenta iniciar qualquer conversa mais emocional, é sempre com crítica. Você tá me privando. Não é justo. Você tá destruindo o que a gente tinha. E toda vez que ele fala isso, eu fico me perguntando: será que a gente só existia por causa do álcool? Será que nossa conexão dependia tanto assim de um copo na mão? Eu tentei explicar. Tentei de verdade. Falei sobre a ansiedade, os ataques de pânico, a sensação horrível que tenho quando bebo agora. Falei do gosto que mudou, da dor de cabeça que me consome depois. Falei do medo real de voltar para um lugar escuro emocionalmente, um lugar de onde eu lutei muito para sair. Mas ele só enxerga a rejeição. Não importa o quanto eu diga: você pode beber, eu não ligo. Eu gosto da sua companhia, mesmo sem álcool. Vamos sair, fazer algo diferente. Nada é suficiente. Se não tiver um copo de vinho na minha mão, para ele eu não tô presente. E isso dói num lugar que é difícil de explicar. Porque eu olho para trás e lembro de tudo que a gente construiu junto. Os planos, as viagens, as noites em que ríamos à toa, as decisões difíceis que enfrentamos como equipe. E agora parece que nada disso importa. Nada do que vivemos, nada do que superamos. Só importa que eu não quero mais beber.
E quando ele diz que vai procurar outra mulher para beber com ele, me dá uma dor que não tem nome. Uma mistura de humilhação, raiva e impotência. Porque eu tô aqui, eu tô tentando. Tô fazendo terapia, tô cuidando da casa, das crianças, de mim. Tô me esforçando para ser uma parceira melhor, uma mãe melhor, uma mulher mais presente. E mesmo assim parece que nada disso conta. Parece que para ele, ou eu aceito o vinho, ou eu aceito o fim. Não sei em que momento exatamente a gente deixou de se olhar nos olhos. Talvez tenha sido aos poucos, entre uma fralda trocada e uma madrugada mal dormida, entre uma conta paga e outra ignorada, entre a pressão do trabalho, da casa, da rotina e do tempo que nunca sobra. Mas hoje eu entro no quarto e ele nem levanta os olhos do celular. Eu sento do lado dele no sofá e ele muda de canal, como se eu fosse só mais um móvel. E dói. Não é uma briga escandalosa. Não tem gritos, pratos quebrando, portas batendo. É pior. É um silêncio que vai te matando aos poucos, como se você estivesse desaparecendo dentro da própria casa. Eu tentei quebrar o gelo. Juro que tentei. Fiz reserva num restaurante que ele gostava, deixei as crianças com minha mãe, me arrumei, fiz o cabelo, coloquei um vestido antigo que ele sempre elogiava. Ele recusou. Ah, pra quê? Você não vai beber mesmo. Vai ser só mais uma noite chata. Prefiro ficar em casa, vendo TV. Eu respirei fundo e voltei pro quarto. Tirei o vestido, senti vontade de chorar, mas não chorei. Acho que já chorei tanto por dentro que agora por fora só vem o vazio. Até quando a gente tenta conversar, ele joga as mesmas frases como se fosse um mantra. Você mudou, não é mais divertida, tá sempre tensa, sempre controlada. E eu fico pensando se ele sabe que essa tensão, essa rigidez, essa ansiedade que ele tanto critica é justamente o resultado de tentar segurar tudo sozinha. Ele tem noção do quanto eu me esforcei esse ano? Do quanto me custou ir atrás de ajuda psicológica? Do quanto precisei me reconstruir sozinha, sem apoio, sem pausa, sem aplauso? Acho que não. Acho que pra ele eu só parei de beber. E isso foi suficiente pra ele parar de me ver. Nos últimos dias, uma pergunta começou a martelar na minha cabeça. Será que isso é mesmo sobre a bebida? Ou será que o vinho, a cerveja, o brinde são só a desculpa perfeita? A ponta do iceberg de um problema que a gente não quis ou não soube encarar. Talvez seja mais fácil culpar a minha decisão de parar de beber do que admitir que a gente já vinha se afastando muito antes disso. Porque, olhando para trás, faz tempo que a gente não conversa de verdade. Faz tempo que não dá risada juntos por bobeira. Faz tempo que não se toca por carinho, e sim só por hábito, quando acontece. Será que, no fundo, ele também se sente perdido? Será que ele também sente falta de quem a gente era, mas não sabe como voltar? O álcool sempre foi o atalho para a conexão. Era quando a gente ria mais, se soltava mais, ficava mais leve. Só que agora que esse atalho não existe mais, ele não sabe mais como me acessar. E eu? Eu tô aprendendo a viver sem esse atalho. Tô me reconstruindo. Tô me descobrindo num lugar novo, mais lúcido, mais atento, mas também mais sensível, mais frágil, mais vulnerável. E é como se ele não quisesse me conhecer de novo. Como se tivesse parado no tempo, preso numa versão da gente que não existe mais. E tudo bem, eu entendo a saudade, sinto também. Mas a gente não vai voltar a ser aqueles 2 de 10 anos atrás. Nem de 5, nem de antes dos filhos. A gente só pode escolher se redescobrir ou se perder de vez. E até agora, ele parece estar escolhendo se perder. Nos últimos dias, uma pergunta começou a martelar na minha cabeça. Será que isso é mesmo sobre a bebida? Ou será que o vinho, a cerveja, o brinde são só a desculpa perfeita? A ponta do iceberg de um problema que a gente não quis ou não soube encarar? Talvez seja mais fácil culpar a minha decisão de parar de beber do que admitir que a gente já vinha se afastando muito antes disso. Porque, olhando para trás, faz tempo que a gente não conversa de verdade. Faz tempo que não dá risada juntos por bobeira. Faz tempo que não se toca por carinho, e sim só por hábito, quando acontece. Será que, no fundo, ele também se sente perdido? Será que ele também sente falta de quem a gente era, mas não sabe como voltar? O álcool sempre foi o atalho para a conexão. Era quando a gente ria mais, se soltava mais, ficava mais leve. Só que agora que este atalho não existe mais, ele não sabe mais como me acessar. E eu tô aprendendo a viver sem esse atalho. Tô me reconstruindo, tô me descobrindo num lugar novo, mais lúcido, mais atento, mas também mais sensível, mais frágil, mais vulnerável. E é como se ele não quisesse me conhecer de novo. Como se tivesse parado no tempo, preso numa versão da gente que não existe mais. E tudo bem, eu entendo a saudade. Sinto também.
Mas a gente não vai voltar a ser aqueles 2 de 10 anos atrás. Nem de 5. Nem de antes dos filhos. A gente só pode escolher se redescobrir ou se perder de vez. E até agora, ele parece estar escolhendo se perder. Até aqui, eu vinha tentando acreditar que era só uma fase ruim. Um acúmulo de estresse, falta de sono, uma mágoa mal resolvida. Mas agora, tá começando a aparecer outra coisa. Tá começando a aparecer final. Outro dia ele soltou, com a voz seca, sem me encarar. Você que escolheu isso, não fui eu. Quando você decidiu parar de beber, você escolheu o que ia ser do nosso casamento. Eu não respondi na hora. A frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Será que é isso mesmo? Será que por cuidar da minha saúde mental eu tô sendo punida? Será que eu sou mesmo a culpada por ele estar distante, frio, quase cruel? Ou será que ele já tinha desistido faz tempo e só tá usando isso como desculpa? Porque, sinceramente, tem horas que parece que ele tá torcendo pra dar errado. Ele recusa aproximação, recusa conversar, recusa sair. Só me lembra do quanto ele sente falta de quem eu era. Mas quem eu era também era alguém exausta, alguém que chorava no banheiro em silêncio. Alguém que segurava as pontas sozinha porque eu não queria mostrar fraqueza. E agora que eu tô tentando cuidar de mim, física, emocional e mentalmente, ele diz que isso me tirou dele. Mas será que ele alguma vez, nesses últimos anos, parou pra me enxergar de verdade? Será que ele vê o esforço que eu tô fazendo? Será que ele percebe que eu tô tentando salvar isso aqui, mesmo sendo jogada pra longe o tempo todo? Ou será que ele já tá com o pé fora e só tá esperando eu aceitar? A verdade é que eu não sei se ele ainda me ama. E dói demais dizer isso em voz alta. Mas o que mais dói é que talvez ele também não saiba. Eu decidi tentar mais uma vez. Não por ele, mas por mim. Para não carregar aquela dúvida eterna do e se? Planejei um final de semana simples. As crianças na casa da minha irmã. Uma noite só para nós dois. Sem distrações, sem bebida, sem exigências, só presença. Preparei um jantar em casa. Comida que ele gosta. Uma mesa posta, uma playlist tranquila tocando de fundo. Me arrumei de um jeito que fazia tempo que não fazia. Quando ele chegou e viu tudo, não disse nada. Só olhou em volta com uma expressão quase desconfiada. O que é isso? É só a gente. Uma noite para conversar, sem pressão. Eu só queria a gente, de volta. Ele se sentou. Comeu em silêncio. Eu tentava puxar assunto. Ele respondia com aham, sei. Até que depois de um gole de vinho, ele falou: Você ainda não vai beber, né? Aquela pergunta veio como uma martelada. Não por ser inesperada, mas porque, no meio de tudo aquilo, era isso que ele escolheu focar. Eu respirei fundo e respondi com calma. Não, ainda não me sinto pronta, mas estou aqui, por inteiro. Não é o bastante? Ele não respondeu. Terminou de comer, levantou da mesa e foi pro quarto. Sozinho, sem uma palavra. Como se minha tentativa tivesse sido o incômodo. Naquela noite, eu deitei no sofá. Fiquei ali olhando pro teto por horas, com um nó na garganta, pensando se aquilo era de fato a última tentativa. Não teve briga, não teve escândalo, só uma rejeição silenciosa, fria, desgastante. E ali, pela primeira vez em muito tempo, eu pensei que talvez ele já tenha me deixado. Só esqueceu de ir embora. Depois daquela noite, alguma coisa em mim mudou. Não foi uma decisão consciente, não foi um grito de libertação. Foi mais como um cansaço diferente. Um tipo de cansaço que não quer mais brigar, nem justificar, nem implorar. Apenas aceitar. Eu me dei conta de que durante meses, talvez até anos, eu estive tentando manter um casamento em pé sozinha. Tentando compensar por tudo. Pela maternidade que nos afastou, pela minha saúde mental que me engoliu, pela ausência de encontros, de carinho, de conexão. Tentando provar pra ele que ainda era eu. Mesmo sem o vinho, mesmo com os olhos cansados e o cabelo preso. Mas naquele dia, sozinha no sofá, percebi. Nada do que o fizer vai ser suficiente se ele já desistiu. E o pior, talvez ele tenha desistido antes mesmo de perceber. Talvez ele tenha preferido viver com a versão idealizada de mim. Aquela que bebia, ria alto, topava tudo. E agora se recuse a conhecer quem eu me tornei. Mas essa mulher que eu sou hoje, ela não é fraca. Ela lutou para sair do fundo do poço da ansiedade. Ela criou filhos no meio do caos. Ela buscou ajuda, reergueu a própria rotina, tentou salvá-lo que ainda restava do amor. E agora, ela tá começando a se perguntar. Será que eu mereço mais do que isso? Mais do que ser ignorada? Mais do que ser reduzida à ausência de álcool?
Mais do que ser culpada por tentar viver com mais clareza, mais presença, mais saúde? Talvez o divórcio não seja um monstro que eu temia. Talvez seja liberdade. E se for? Ele percebeu. Demorou, mas percebeu. Não sei se foi meu silêncio, se foi a forma como parei de insistir, ou o fato de que, pela primeira vez em 18 anos, eu parei de tentar segurar tudo sozinha. Mas ele notou. Na manhã de sábado, enquanto tomávamos café em silêncio, ele soltou, sem me encarar. Você tá estranha. Eu apenas olhei para ele, sem responder. E pela primeira vez, foi ele quem se sentiu desconfortável com o silêncio. Naquela noite, ele apareceu na porta do quarto e perguntou se eu podia conversar. Eu assenti. Ele sentou na ponta da cama, nervoso, com os olhos fugindo dos meus. Você ainda me ama? Ele perguntou. Respirei fundo. Olhei para ele como quem vê um estranho tentando lembrar o próprio nome. Amo, mas tô cansada. Cansada de tentar sozinha, cansada de me explicar, cansada de ser tratada como se eu tivesse matado algo, só por ter parado de beber. Ele ficou quieto, baixou a cabeça. E aí, ele chorou. Pela primeira vez em muito tempo. Ele chorou. Mas não de raiva, nem de frustração. Era medo. Eu achei que você ia me deixar. Eu tentei não deixar, por muito tempo. Mas você já tinha ido embora faz tempo. Só ficou o corpo. Ele disse que se sentia rejeitado, que achava que eu não queria mais estar com ele, que a bebida era o último ponto de conexão. E quando tirei isso, ele se perdeu. Eu não sou bom em me reinventar, ele confessou. E ali, naquele quarto escuro, sem barulho, sem fundo musical, sem drama, ficamos só nós dois. Dois estranhos que um dia foram tudo um pro outro. E a pergunta que pairou no ar foi: será que a gente ainda pode ser alguma coisa? A conversa daquela noite ficou ecoando por dias. Não houve solução mágica. Não teve pedido de desculpas com trilha sonora, nem reconciliação cinematográfica. Teve silêncio. Teve reflexão. Teve espaço. E pela primeira vez em muito tempo, espaço não significou afastamento. Significou respiro. Aos poucos, ele começou a mudar pequenos gestos. Sentava do meu lado sem o celular. Ouvia, mesmo que em silêncio. Perguntava como foi meu dia e escutava a resposta. Ainda não tocamos no assunto beber. Nem precisava, porque pela primeira vez ele começou a me ver como sou agora. Não como aquela mulher que ria com uma taça na mão, mas como essa aqui, que acorda cedo quando as crianças, que sobreviveu à ansiedade sem se esconder, que fez terapia, chorou sozinha e se reconstruiu em silêncio. Que ainda ama, mas se escolheu pela primeira vez. E eu? Tô aprendendo a confiar de novo. Devagar. Sem garantias, sem ilusão, mas com verdade. Porque o que ficou claro pra mim é: para um relacionamento sobreviver, as duas pessoas precisam estar dispostas a conhecer as novas versões uma da outra. A gente muda. A vida muda. Os corpos mudam. As prioridades mudam. Se o amor não acompanha isso, ele apodrece. Hoje ele me abraça mais. Não porque tá tudo resolvido, mas porque ele entendeu que amor não é uma taça levantada. É o silêncio respeitado. É a dor ouvida. É o medo dividido. Talvez ainda sejamos salvos. Talvez não. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto mais sozinha nesse casamento. E isso já é um começo. Se você assistiu até aqui, obrigado. Essa não é só uma história sobre bebida. É sobre como a gente se perde, até de quem mais ama a gente. Sobre como às vezes é preciso quebrar para reconstruir com verdade. Comenta aqui embaixo. Você já teve que escolher entre sua saúde emocional e um relacionamento? Já se sentiu rejeitado por tentar mudar? E se essa história te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a gente tá aqui para contar histórias que doem, curam e fazem você se sentir menos sozinho. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide de quem você ama, mas principalmente de você.